Boa tarde. Parece que as tarefas mais espinhosas me cabem a mim. Fazer a palestra depois do almoço. Nós vamos continuar na sequência do que falámos ontem. Tomei a liberdade de fazer uma pequena alteração. Tínhamos falado acerca do filme A Paixão. Nós vamos deixá-lo para o final, onde vamos voltar a falar sobre vários dos esquemas do Cristo cósmico e da falsa chegada de Cristo. E vamos entrar no assunto da música. Nós vamos ter duas palestras sobre este assunto. Uma hoje e outra amanhã. Esta primeira palestra sobre a música, eu vou seguir o conselho do irmão Rivelino e vou deitar os 10 anos de sermões fora, mas esta não posso deitar ainda, porque ela é a base de toda uma sequência, mas ela tem algumas informações diferentes. Eu sei que há aqui algumas pessoas que já assistiram a esta palestra. Ela é essencial para que os outros possam entender a palestra da manhã. Hoje nós vamos falar sobre a história da música até chegar ao rock, à história do rock e às bandas atuais, o pop rock e os vários estilos de música que temos. E amanhã nós vamos ver sobre a música e o seu efeito no indivíduo e sobre a música no contexto espiritual e no final do grande conflito. Eu queria fazer dizer algumas palavras de introdução. Não espero que seja, como eu disse ontem, uma palestra de argumentação. Não tenciono convencer ninguém com aquilo que vou falar. Até porque esse papel não é o meu. O Espírito Santo quer que nós debitemos informação para que Ele tenha ferramentas com que trabalhar conosco. Então, essa é a única função daquele que prega a mensagem. Portanto, o nosso objetivo aqui, eu quero partilhar convosco muito claramente como nasceu esta palestra. Eu resisti àquilo que vou falar entre hoje e amanhã por 7 anos. Durante 7 anos eu rejeitei profunda e absolutamente tudo aquilo que estou a falar hoje e amanhã e até muitas das coisas que falei durante esses dias. Eu comecei esta palestra há algum tempo atrás, quando estava na igreja de Queluz, e há várias pessoas que estão relativamente conectadas com esta palestra, que estão aqui até neste momento, e que viram todo o antecedente de como nasceu este conceito. Na altura, eu desde os 17 anos que sempre gostei muito de música, mas desde os 17 anos que comecei a envolver-me com alguns grupos musicais. Eu tinha um grupo a capela, os Bethlehem, depois participei também de um grupo da igreja de Alvalade, que era o grupo Gênesis, enfim, tive o privilégio de entrar em vários grupos, o grupo Blessing também, que desde que eu saí do grupo funcionou muito bem, começou realmente a progredir, mas enfim. E a certa altura, estava eu na altura na igreja de Queluz, não sei precisar que idade teria, mas estava por volta dos meus 20 e qualquer coisa, e começaram os questionamentos sobre a questão da música, se o cristão pode ou não pode ouvir música rock e qual o problema que isso tem. E eu, como sempre era do contra, não é? Assim começaram a dizer, os que eu achava de mente fechada e quadrados e fanáticos, que não se podia ouvir determinados tipos de música, eu insurgi-me logo. Então, mas porquê? Qual é o problema? Porque tem rock, o rock tem palavrões e tem... mas palavrões, mas então eu disse, eu tenho uma solução para isto. Vou formar uma banda rock que não tenha palavrões e que não tenha nada de mensagens subliminares, nada dessas coisas, para que os adventistas possam ouvir. E na altura estávamos, quando eu estava em Queluz, havia uns rapazes que estavam a montar uma banda. Um deles era o irmão da Vera. A Vera esteve aqui e deu até o testemunho. A nossa banda ensaiava, coitada Vera, desculpa lá, tenho que pedir publicamente desculpas por isto. A nossa banda ensaiava no sótão da Vera. Então,
Todos os domingos lá chegávamos com os instrumentos, íamos lá para o sótão. Às vezes o vizinho suplicava que não ensaiássemos. Não era que a banda fosse má, é que ele queria estudar. E ali estávamos várias vezes. A Rita também está aí, não é? Ela também, coitada, ainda era bem novinha e ouvia a banda. Primeiro começámos a tocar para os jovens, em festas de aniversário. Depois começámos a ser convidados, fomos até convidados para um comício político e começámos a avançar um pouco. Eu pus só um trechinho de uma das músicas, isto era um ensaio e gravámos, mas só para termos noção daquilo que eu estou a falar e do ponto em que eu estava. Não sei se podem pôr a musiquinha. Espero que isto não cause... É mesmo só um trechinho, não se iludam. Não querem pôr? O nome da banda era propriamente para cristãos, era Babel, não é? E as pessoas perguntavam... Acho que está bom, está bom. Chamámos Babel, as pessoas ficavam um bocado chocadas, os jovens adventistas, éramos... Inicialmente o vocalista não era adventista, mas logo vimos que não ia dar certo um projeto com uma pessoa não adventista no grupo e então arranjámos um vocalista também adventista. E eu na altura questionava e depois começaram os questionamentos sobre a bateria, qual era o problema de usar ou não usar a bateria e eu insurgi-me logo outra vez. Então qual é o problema? O que é que tem? Os que me conheceram nos acampamentos sabem que eu era muito ligado ao tambor e quase sempre ia com o meu tamborzinho debaixo do braço, mesmo quando as pessoas não queriam, lá estava eu. Uma das últimas vezes que eu usei o meu tambor foi no congresso de jovens ali na Expo, e alguém descreveu a minha participação como estando possesso. Olha, chegaste na altura certa, só por aqui, Tiago, porque eu queria falar sobre ti. Eu ia falar mal de ti agora. Podes vir cá? Vens? Eu andei à procura do Tiago durante a hora do almoço, porque eu queria que ele participasse sobre isto, eu já lhe tinha falado. O Tiago costumava tocar comigo, e eu agora fui apanhado de surpresa. Eu posso fazer 2 ou 3 perguntas, gostarias de dar o teu testemunho? Eu quis chamar o Tiago por causa do seguinte, nós tocámos algumas vezes juntos, e o Tiago até que mês? Mês de quê? Que saí? Pai, há 2 meses. Até há 2 meses atrás, o Tiago tinha uma banda de heavy metal. Nós já fomos da mesma igreja. Eu até tenho partilhado o testemunho do Tiago. Eu queria fazer-te algumas perguntas. Claro que o heavy metal tem tudo a ver com o adventismo, claro. Mas porquê é que, na tua mente, nunca viste um problema de conciliar uma coisa com outra? Eu gostava de fazer alguma proposta. Há aqui alguém que tem uma banda de metal? Em segredo? Perceberam que a minha... Perceberam que a minha linguagem não é própria? Pelo que eu estou a ver, não. Está em segredo. Eu sou adventista de berço há 31 anos e a minha mãe sempre proibiu de... Eu sou adventista há 31 anos e a minha mãe sempre proibiu, os meus pais sempre proibiram de ouvir música que não fosse da igreja, quanto mais o metal. O Daniel Spencer disse heavy metal. O heavy metal é um termo que nos dias de hoje já nem existe. Pois. Existe coisas bem mais pesadas do que o heavy metal. Provavelmente vocês conhecem bandas como Led Zeppelin, isso é heavy metal, mas depois isso foi se degradando ainda mais. É uma coisa que implica bastante com os poderes de Deus, porque além de chegar ao ponto de nos tocar na carne, nos dias de hoje é uma música muito espiritual e as pessoas pensam que aquilo apenas
toca nos aspectos da carne, mas não é verdade. A música heavy metal, a música metal é uma música muito espiritual. Aliás, toda a música é espiritual porque toca em notas, e todas as músicas são feitas de notas, por isso é basicamente qualquer música que vocês hoje ouvem na igreja, essas mesmas notas que vocês ouvem na igreja, vocês podem encontrá-las no heavy metal. O problema é que... Mas porquê é que tu, durante muito tempo, nunca viste que houvesse uma incompatibilidade? Porque eu olho para a Bíblia e a banda sonora que eu vejo para muitos temas bíblicos toca bastante no metal. O metal toca bastante nos temas bíblicos. E então parecia haver uma conexão espiritual. Sim. E porquê é que decidiste sair da banda? Para já isto foi um processo longo. Eu vou confessar uma coisa, eu acho que já te disse. Eu e a Sara andámos a orar pelo Tiago vários meses por causa desta questão, porque sabíamos que não adiantava só chegar e dizer ao Tiago que, olha Tiago, não é lá o melhor. Muitas pessoas já tinham dito. O que é que fez o clique? O que fez o clique foi eu começar a observar comportamentos de pessoas que supostamente pertencem a mundos espirituais, como o yoga, e ver que elas se comportavam ainda melhor do que eu, apesar de eu nunca ter saído da igreja. Eu tocava às sextas-feiras à noite, inclusive, e depois no sábado de manhã até era capaz de ir tocar na liturgia e ninguém sabia disso. E era uma coisa que não me Portanto, tocavas na banda à sexta-feira à noite. Sim. E isto é outra coisa típica que acontece. Eu muitas vezes também estava como diácono no serviço de manhã e à noite ia para a discoteca tocar tambores. É interessante como conseguimos conciliar, porque parece que como a coisa não vem para a igreja, parece que são dois mundos que andam em paralelo e que não se contradizem. Muito importante isso que disseste. Ias de manhã e tocavas na igreja. E como eu via a música como um aspecto espiritual, eu sempre olhei para a música como a minha religião. Embora nunca o dissesse a ninguém, eu dizia sempre que Deus é que era o topo, mas eu olhava sempre para a música como o meu mestre. E a música para mim sempre tinha sido a minha religião, ela é que mandava em mim, ela é que mandava nas minhas relações com as pessoas. Eu era controlado basicamente pela música. E então, como eu a via como um aspecto espiritual, não tinha mal nenhum para mim tocar num concerto heavy metal na sexta-feira à noite e pegar e ir tocar no dia seguinte na igreja, na liturgia. Não via nisso problema nenhum. E o que é que fez o clique? O que fez o clique foi eu ver o comportamento dessas pessoas e ver que elas se comportavam melhor do que eu, apesar de eu ser adventista, e eu até olhava para essas pessoas na minha banda como se elas fossem adventistas, embora eu nunca tenha perguntado. E eu pensava que elas eram adventistas, é melhor eu estar calado porque a pessoa pode ser adventista e eu estou aqui a portar-me ainda pior do que ela. Então eu comecei a olhar melhor para os meus comportamentos e comecei a refletir mais na palavra de Deus. O clique foi várias coisas. Ter-te ouvido a ti, ter ouvido outras pessoas, vários pastores com que eu comecei a seguir na palavra. E comecei a partilhar muitas dessas mensagens no Facebook e outros métodos de internet. E a partir daí as pessoas começaram-me a questionar e a ser contra aquilo que eu ia dizendo. E eu ia ganhando mais firmeza ainda sobre esses aspectos. Começaste então a ver que havia oposição e que eram duas coisas opostas, contrárias. Um dia eu costumo ir muitas vezes para a montanha fazer caminhadas sozinho e uma dessas caminhadas correu mal, que eu perdi-me durante a noite e não conseguia sair do local. E tive que... Isto, basicamente, tenho que dizer isto rápido. Isso é muito importante. Tive que me prostrar no chão e pedir ajuda a um Deus que eu, apesar de partilhar mensagens sobre Ele, eu não o conhecia realmente. Nunca tinha pedido ajuda. Já não orava há anos. Então, nesse dia que te perdeste, foi em anos a tua primeira oração. Foi. E talvez não fez uma conexão entre essa oração e o poder de ter sido liberto? A conexão foi eu ter pedido exatamente pedi em concreto aquilo que eu queria, sair daquele local, pedi coisas em concreto e ele realizou essas coisas mesmo em concreto como eu tinha pedido. Eu disse, nem que eu tenha que andar mais, tira-me daqui deste lugar e faz-me voltar outra vez à estrada, e ele fez com que isso acontecesse. Interessante que isso até tem um paralelo espiritual. O teu caminho foi longo, mas ele fez-te voltar outra vez à estrada, porque eu tenho acompanhado algumas coisas que tens feito e fico muito feliz por ver. Muito obrigado pelo teu testemunho. Desculpa ter-te apanhado de repente. O que eu queria que entendêssemos, amém, obrigado.
O que eu queria que entendêssemos era o seguinte: nós somos capazes de, por anos, vejam, 30 e tal anos, por anos conciliar dois mundos sem ver nenhum problema. E os nossos olhos podem estar cegos. Ele mesmo deu testemunho e disse que ele via como algo espiritual. Eu queria que víssemos esta palestra como algo espiritual. Confesso uma coisa. Sinto-me um pouco desgastado de apresentar a palestra, não de falar sobre o mesmo assunto, isso não me desgasta, de apresentar a palestra e as pessoas tomarem a palestra num conceito técnico ou teórico ou das coisas que são dos argumentos. O Espírito de Profecia diz que a mensagem será mais levada não pelo argumento, mas pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos então avançar, vamos falar hoje sobre a questão da música. Se abrirmos as nossas Bíblias, antes eu gostaria de fazer só uma oração, gostaria que curvassem as vossas cabeças e eu vou-me ajoelhar aqui à frente. Santo Deus, ao entrarmos numa parte que, apesar de ter conexões espirituais, é muito técnica, não queremos que isso seja visto apenas com olhos de saber, mas com olhos espirituais, não com olhos meramente racionais. Eu peço que tu me uses e que me dês o poder de apresentar com clareza e que me dês também consciência da sobriedade das coisas aqui envolvidas e do que isso implica em termos de salvação ou perdição de muitos que pensam até ser filhos teus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar-vos a abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Esta não era a minha passagem preferida quando eu andava no mundo das discotecas e das bandas. Na realidade, a minha passagem preferida era o Salmo 150, que diz para louvar, dançar, bater palmas. Eu usava isso como argumento para ir à discoteca. Eu dizia, quando a igreja arranjar um lugar para eu dançar, eu não acredito que eu dissesse este argumento, mas na realidade eu dizia, quando a igreja arranjar um lugar para eu ir dançar, eu deixarei de ir dançar à discoteca. Não vou fumar, não vou beber, vou só com amigos de igreja. Então não há mal nenhum em dançar. Isto é uma coisa de mentes quadradas. Então eu quero dizer-vos que Deus foi, de certa forma, trazendo informação e por 7 anos eu fui rejeitando esta informação. Nos Estados Unidos, o professor da instituição disse que eu fui um dos alunos que deu mais trabalho. Quando começaram a apresentar coisas sobre música, rejeitei totalmente e foi só depois de ter tido acesso a um vídeo que não é adventista, em que eu me comecei a perceber de que talvez houvesse ali, e quando a Sara fez aquele comentário de eu ser a janela do diabo. Eu não quero convencer com nenhum argumento. O objetivo aqui é buscarmos uma vida missionária e o meu único objetivo aqui é dizer isto. A decisão vai ser de cada um e o rumo vai ser de cada um. Sei que estão aqui porque buscam ser missionários. Eu sou missionário e busquei por 2 anos ser missionário e parecia que Deus não respondia. E o que acontece é o seguinte, se há alguma conexão ou não, eu creio que há, tirem as vossas conclusões. No momento em que eu tomei decisões firmes quanto à música e a pus de lado, decisões firmes quanto ao cinema e aos filmes e os pus de lado, decisões firmes quanto à minha alimentação, de coisas que eu andava condescendente, tudo mudou e eu me tornei num pregador. Então, talvez valha a pena tentar. Neste texto diz assim, o seguinte, em relação a Lúcifer. Há vários contextos, algumas pessoas dizem que isto não está a falar de música, que pode ser interpretado como joias, usa as mesmas expressões que são utilizadas no Salmo 150, e das duas uma. Às vezes são argumentos contraditórios. Às vezes pegamos no Salmo 150 para justificar a música, e ali já não é tradução de joias, mas de música. Mas as mesmas expressões utilizadas em Ezequiel 28, quando queremos que não seja de música, já são de joias. Nós poderemos argumentar de todas as formas, eu não quero entrar nesse campo. Eu queria que víssemos o que diz acerca de Lúcifer, fala sobre todas as suas características. Sabemos que é Lúcifer porque diz no versículo 13
estiveste no Éden, tu eras o querubim, diz no 14, perfeito nos teus caminhos, e levou-se o teu coração, multidão de iniquidades. Portanto, eu vejo que não há grande dúvida quanto a todas estas questões de que estamos a falar sobre Lúcifer. E depois vai-nos dizer que nele se faziam os seus tambores desde o dia em que foi criado. Tambores e pífaros é a expressão que usa. Se nós entendermos bem, o que nos está a mostrar é que ele tem uma compreensão desde o lado rítmico ao lado melódico. Eu quero dizer que não há nesta sala ninguém que entenda mais de música do que Satanás, e talvez ao longo da história da humanidade não tenha existido ninguém a entender tanto de música como ele. Ele era o Senhor que conduzia a música no céu. Ele, portanto, dirigia o coro de anjos, diz o Espírito de Profecia. A pergunta que se coloca é: até que ponto ele ainda controla a música na Terra? Vamos então avançar. Ok, eu vou considerar duas coisas nesta abordagem. O rumo melódico e o rumo rítmico, porque dizia, em ti se faziam os teus tambores e pífaros. Os pífaros são instrumentos melódicos, os tambores são instrumentos rítmicos. Então, a Bíblia nos dá uma abordagem de duas vertentes. E nós vamos ver, historicamente, duas linhas de evolução. Primeiro, temos, por um lado, o que aconteceu na Europa. Na Europa há aquilo que nós chamamos de música clássica e que seguiu o rumo melódico. O canto gregoriano, depois o Renascimento, o Barroco. O clássico foi, na realidade, mais um período, e o romântico. Então, estas músicas são aquelas que nós chamamos normalmente de música clássica, e havia um fenómeno muito interessante. O Tiago disse que a música era algo muito espiritual, é algo muito espiritual, e nós vamos ver que isto é uma realidade e um facto. Está a dizer claramente a história também isso. Porque quem controlava basicamente a música era a Igreja. Havia alguns mecenas que patrocinavam a música, mas quem controlava a música era a Igreja. Por isso é que uma grande parte da música clássica ela tem contextos religiosos ou espirituais. Às vezes fala-se, por exemplo, o voo da fada, a flauta mágica. São expressões que têm a ver com o mundo religioso. E há também algumas músicas, chamadas clássicas, música erudita, que elas, apesar de falarem de coisas religiosas, estão a ironizar essas coisas. Portanto, não estou com isto a dizer que toda a música clássica é boa. Mas o que estou a dizer é que nesta altura o rumo era melódico. Os europeus saem para os descobrimentos. Há também, eu não vou citar as músicas da Idade Média de cantigas de escárnio e maldizer, acho que não precisamos entrar nesse campo, mas eu queria falar sobre os descobrimentos e o fenómeno que vai acontecer, que está na base da nossa cultura musical. Então, vemos que os europeus vão à África e vão trazer de lá escravos e encontram em África uma música que também é controlada espiritualmente. O feiticeiro era normalmente quem dirigia toda a adoração. E a música em África, ela é mais rítmica. Os tambores estão ali e as pessoas usam isso para a sua adoração. Há um fenómeno muito interessante de constatar, nós vamos voltar a falar sobre isso amanhã. A sequência do culto. Há uma sequência de tambores. Começa a ficar cada vez mais intenso. E o adorador, ele entra primeiro em êxtase. Ele está a sentir a música intimamente. Do êxtase ele passa para um estado de transe, onde está como que hipnotizado. No estado de transe baixam os espíritos, há manifestações estranhas, ele cai para o chão, estrebucha, espuma, e depois o espírito sai, o corpo desfalece e acaba-se a adoração. O objetivo do adorador é sentir que Deus está ali perto. Amanhã nós vamos voltar a falar sobre isto. Dali leva-se os escravos africanos para o Novo Mundo, onde se encontram os índios, e as tribos índias também têm uma música rítmica.
Dança para chamar os espíritos bons, para afastar os espíritos maus, dança para a chuva, dança para parar de chover, dança para a colheita. E agora, estas três culturas vão se encontrar e vão-se dar dois fenómenos. Elas vão ser miscigenadas no novo mundo. Vamos encontrar ali então o rumo melódico europeu com o rumo rítmico africano e dos índios, e há uma mistura destas três vertentes musicais. Quem mexe um bocadinho com música sabe que os músicos gostam sempre de experimentar alguma coisa nova e de tentar buscar inovação de sons. Depois há o fenómeno da guerra norte-sul. O homem chamado branco sai para a guerra, penhora os seus instrumentos, e o homem chamado negro começa a trabalhar já não por chicotadas, mas por salário, pega naquele dinheiro e vai levantar esses instrumentos penhorados e começa a instrumentalizar a sua música. Começa a fazer experiências no rumo mais melódico, juntamente com o lado rítmico. E vão nascer duas vertentes musicais. E aqui eu queria começar a chamar a atenção para sairmos do lado histórico e entrarmos no lado mais prático. De um lado, temos afro-americanos que, apesar de terem sido escravos, acreditam em Deus como a sua forma de libertação e que querem louvar a Deus. E eles cantam o que nós chamamos de espirituais negros, não é? Kumbaya, my Lord, kumbaya, come by here. Passa por aqui, Senhor. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Eles deificam, glorificam a Deus, que é aquele que eles veem como o seu libertador. Do outro lado, temos afro-americanos que não pensam em Deus dessa forma. Acham que se Deus existisse, se Deus cuidasse deles, nunca teriam sido escravos. E então eles rejeitam a Deus e viram as costas e refugiam-se nos seus deuses. E os seus deuses são aquilo que eles deificam na sua música, porque, como foi citado aqui, a música é algo espiritual. Então eles criam o blues. E o blues, ele significa, na sua essência, melancolia. É uma música arrastada, o próprio cantar she was my one. Quase que não se percebe bem, ela é balbuciada. E é aquilo que os brasileiros chamam de curtir a fossa, não é? Eu estou em baixo, mas eu até estou a curtir isso. E é um fenómeno interessante que acontece muito hoje, o curtir a fossa. Em várias outras músicas que a juventude escuta. Mas o blues era uma deificação, portanto, das drogas, do êxtase e da depressão. Depois há o swing e o jazz. O swing significa balanço e o swing é uma expressão que deifica a movimentação do corpo durante o ato sexual, o balanço rítmico do corpo durante o ato sexual, e essa música deifica isso. E temos o jazz, que vem de uma expressão um pouco obscena, de se referir à ejaculação, e tem a ver com o clímax da música. A música deifica o atingir do clímax do prazer, e os nomes destas músicas deificam aquilo que estes afro-americanos que rejeitam a Deus acreditam. É daqui que vai nascer a cultura da nossa música atual. Isto é o berço da essência da cultura da música ocidental. Porque, de um lado, com a instrumentalização, os espirituais negros passam a ser aquilo que era o gospel original, que não tem nada a ver com o que temos hoje como chamado de música gospel. E, do outro lado, do blues, do swing e do jazz, vai nascer o rock and roll. Rock significa rocha, roll significa rolo, ou então, se virmos, rock significa, como o verbo, balançar ou abanar para a frente e para trás, e roll significa rolar ou rebolar. Então, o que isso significa é algo roliço, cilíndrico, que se abana para a frente e para trás. Esta era uma expressão utilizada nos guetos de Nova Iorque para referir-se ao sexo livre no banco de trás de um carro. Então, eles chamavam isso de rock and roll. Interessantemente, rock, a rocha, rola. Esta é a música
que tem como objetivo de fazer rolar a rocha pela encosta abaixo. Eu queria explicar que logo no início começou a haver uma controvérsia entre estes dois rumos. Ainda recentemente morreu uma das pessoas que personificou esse trajeto mais tarde, Whitney Houston. Ela cresceu no mundo evangélico, virou as costas para a fama. E ela mesmo afirmou o seguinte: eu costumava ter uma voz e ser a voz quando eu louvava a Deus, mas eu virei-lhe as costas e a voz se foi. Esta foi a expressão dela em relação à trajetória dela. Talvez muitos aqui possam estar a pensar, como ela, que não é tão grave assim o problema, mas o rumo só se dirá no futuro. Eu quero deixar bem claro aqui, da minha banda, curiosamente, só o baterista está na igreja. O resto está tudo fora. Dos meus amigos e dos vossos amigos, uma boa parte está fora da igreja. Alguns estão com casamentos desfeitos, outros estão com a vida desfeita, outros estão entregues a vícios, muitos ainda continuam a arrastar as mesmas características, não porque eu seja melhor que eles. Eu disse isto aqui ontem, talvez eu fosse um dos principais candidatos a esse futuro. Mas se Deus não nos deita a mão e se nós não nos deixamos agarrar, há caminhos que ao homem parecem de bem, mas que o fim deles é o caminho de morte. Este é o caso deste caminho. Às vezes, quando as pessoas diziam que o rock era do diabo, nós achávamos aquilo um bocadinho exagerado. Eu quero dizer-vos algo muito abertamente. Já há muitos anos que Deus disse à Igreja Adventista que o rock é do diabo. Se chegarem a casa e tiverem um manual de igreja, abram na página, o último que foi lançado, abram na página 180, e diz assim, que devemos ter cuidado nos critérios da música que usamos para nós. E que para nós, como cristãos, nem para o culto, nem para a nossa vida, não devemos considerar nenhuma música da família do rock e do jazz ou correlatas, relacionadas. O livro 27, agora 28, Crenças, utiliza ali a expressão swing, jazz e rock, creio. Portanto, a questão é até que ponto realmente há uma conexão entre satanismo e rock. Eu queria apresentar-vos a algumas pessoas, todos muito bonitos. Rex Church é um líder atual da Igreja de Satanás. Ele está aqui num templo de Satanás e ele está a dar uma entrevista. Vocês podem encontrar esta entrevista no YouTube, podem ver uma série que se chama... Só recomendo esta série a quem esteja embrenhado com rock. As pessoas que não estão com problemas com rock, não recomendo que se vão contaminar com isso. A série Their Souls for Rock and Roll, ou uma outra série que é Hell's Bells. São séries um pouco pesadas, mas que têm muita informação. Recomendo mais ouvir que ver. E ele dá uma entrevista em que ele diz o seguinte: a estratégia da Igreja de Satanás é trabalhar com aquilo que chamamos de terrorismo estético, ou seja, agarrarem coisas bonitas e torná-las destrutivas. As pessoas as consomem porque são agradáveis, mas elas destroem. E ele diz assim, fazemos isso através do que chamamos de alcançar a juventude de ferro, principal alvo. E diz, conclui, através da música, da arte e da literatura. Se você for à FNAC, eu não estou a recomendar que compre, nem estou a fazer publicidade, vai encontrar a Bíblia de Satanás, de Anton LaVey. Só estou a dizer porque pode confirmar o que estou a dizer. Anton LaVey escreveu uma contraposição da Bíblia cristã e diz que Satanás sempre teve as melhores músicas. Talvez as músicas mais lindas, aparentemente mais elevantes, mais tocantes que já ouvimos na nossa vida, tenham vindo da sua inspiração. E o pai do satanismo moderno e do movimento de nova era, Aleister Crowley, está na origem de muitas destas correntes satânicas e ele fez uma afirmação. Ele disse assim, algumas pessoas trabalham com demónios. Eu não trabalho com demónios, eu lido diretamente com o próprio Satanás.
recebi um chamado de Lúcifer, ele se refere como Lúcifer a ele ainda, para cumprir uma missão. E a minha missão é causar uma revolução na sociedade, uma revolução social de inversão de valores, uma revolução sexual de libertação sexual, uma revolução das drogas, de consumo de estupefacientes legais e ilegais, uma revolução espiritual de introdução de várias doutrinas alternativas e uma revolução satânica. E quero, por esta missão que o diabo me confirmou, mudar a sociedade e prepará-la para a chegada do anticristo. Estou a pôr por minhas palavras, mas estou a referir ao que ele disse. O objetivo da sua missão era causar estas 5 revoluções. E ele disse, qualquer um que queira assumir pactos satânicos receberá dom musical por inspiração de Satanás. Qualquer um que queira assumir pactos satânicos. E é sobre isto que eu queria falar. Este homem é o responsável pelas cartas de tarô e ele tinha uma frase muito conhecida, do what thou wilt. Ele escreveu o livro Magic, onde ele explica, ele fala sobre The Master Therion, a grande besta, onde ele explica em como é que pode uma pessoa tornar-se um médium, um canal. E o Master Therion, a grande besta, é aquele que está para vir, que é o 666. Enfim, ele mistura isto com um certo misticismo, mas usa uma série de expressões bíblicas. O tempo conspira contra mim. Os homens que estão por trás da Revolução dos anos 60 são os líderes, são todos discípulos de Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno e do movimento Nova Era. Timothy Leary, professor de Harvard, foi quem liderou o movimento Flower Power, Drop-in, Tune-in and Drop-out, de liberação das drogas para cumprir a estratégia da Igreja de Satanás. Harry Hay foi o homem que liderou o movimento de libertação sexual, também discípulo de Aleister Crowley. Foram, na altura, até forjadas estatísticas que mostravam que os americanos estavam muito mais liberais quanto à sexualidade para motivar os jovens a sentirem que eram os únicos que não estavam a fazer isso. E ainda é o que acontece hoje. No filme é a coisa mais normal do mundo, alguém se conhecer de 2 minutos estarem na cama. Para que todos assimilemos essa ideia de que é normal. Então, várias coisas foram feitas nessa altura. Na história do rock, eu quero acelerar um pouco, na história do rock, nós vemos várias pessoas que cumpriram aquilo que era a estratégia da Igreja de Satanás e também que cumpriram aquilo que Aleister Crowley disse, que através de pactos satânicos podemos receber dom musical. O primeiro é chamado de pai do rock, Robert Johnson. Há um filme feito sobre ele chamado A Encruzilhada, Crossroads. Creio que em Portugal está traduzido como A Encruzilhada. Já é um filme antigo do mesmo ator do Karate Kid. Nesse filme conta-se a história do surgimento do rock e fala-se a história dele e mostra-se como ele não tocava nada, ele acompanhava músicos como B.B. King e outros que alguns ainda estão vivos. Ele não era lá grande músico, ficava ali com eles, brincava com as guitarras, mas desapareceu por 6 meses depois de uma briga com os pais e quando voltou, pediu para tocar. Eles olharam para ele, tu sabes que tu és pior que uma caixa de pregos. Ele disse, deixem-me tocar e que o público diga de sua justiça. Pegou na guitarra, tocou e todos ficaram de boca aberta. Como é que em 6 meses tu estás a tocar melhor do que nós de uma vida inteira de música? Quem toca guitarra sabe que em 6 meses não vão ser um músico virtuoso. Mas o que é certo é que ele disse, eu fui à encruzilhada, ao cruzamento entre a estrada 61 e a 49. Interessante, uma delas é para Memphis, capital da música, tivemos o privilégio de estar lá, tudo é música, são as grandes discográficas, e eu fiz um pacto com o diabo, disse ele, eu vendi a alma ao diabo para receber dom musical. O que afirmam os seus colegas é que desde esse dia nunca mais o viram ensaiar, parecia que tinha um computador na cabeça. Elvis, apesar de cantar hinos, é um homem que abandonou o mundo religioso para obter fama. Ele muitas vezes convidava músicos evangélicos e chorava porque ele tinha um grande peso na consciência que arrastava por saber a decisão que tinha feito.
Ele tentou participar do coro da igreja, nunca foi aceito e decidiu enverdar por este caminho. E ele era fã da Madame Blavatsky, que é a inspiradora de Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno. Ele pôs o nome do seu grupo de back vocal de As Vozes da Nova Era. E ele canta, tanto quanto um homem tenha a capacidade de sonhar, ele pode redimir a sua alma e voar, numa das suas músicas. E a sua biografia diz que ele era profundamente envolvido com o ocultismo. Vários livros de ocultismo em sua casa. Os Beatles fazem a revolução social. De repente, quem controla a sociedade são os jovens. As pessoas mudam a sua cultura musical. Surgem as mesmas terminologias que há no mundo religioso. Há templos onde se vai apresentar o seu culto. As pessoas entram em êxtase pelos seus ídolos. Elas despendem o seu capital e os seus recursos para deificar estes ídolos. No Brasil, o último concerto dos U2, nós estávamos ainda lá, e custava R$200 o ingresso, e no mercado negro chegou a 1.500 a R$2.000. Pessoas que ficavam dias na fila, passavam fome, e para juntar dinheiro e ir ao concerto. Para Bono chegar, cantar e ir-se embora no seu helicóptero. Enfim, mas elas afirmam que nós somos fanáticos da religião. Fã é outra expressão que vem da palavra fanático, que é outra terminologia religiosa. Enfim, há uma série de termos religiosos. Os Beatles são os responsáveis, se conhecemos hoje na sociedade budistas, hinduístas, Hare Krishnas, podemos agradecer aos Beatles. Eles são os responsáveis por ter trazido estas coisas ao mundo ocidental. Eles foram e trouxeram vários líderes do movimento Hare Krishna e começaram a trazer a cultura das mensagens subliminares e a tornar estas coisas como populares. E participavam do movimento Chant and Be Happy, que era um movimento ligado a estas religiões orientais. Eu quero que entendamos o seguinte: este passo foi fundamental para o conceito de nova era e para o conceito do anticristo, do Cristo cósmico, porque o Cristo cósmico é um conceito totalmente sugado das religiões orientais e era necessário que a sociedade ocidental aceitasse este conceito. Eu não vou falar sobre a revolução das drogas e a revolução sexual, eu acho que não é preciso. O rock escolheu o seu slogan como sexo, drogas e rock and roll. E também não vou falar, porque normalmente achamos que estas bandas pesadas do metal eles são os piores. Eu quero só que notemos o seguinte: os grandes dinossauros do rock que ainda estão vivos são aqueles que tinham pactos abertos com o seu satanismo. Black Sabbath continua por aí, Kiss, de vez em quando ainda aparecem, Rolling Stones, que sempre assumiram o seu satanismo, estão ali, já são os avós do rock, não é, como se costuma dizer, e AC/DC, parece que estas bandas continuam, como se costuma dizer, a bombar. Mas, interessantemente, parece haver um outro tipo de pactos ocultos que o preço é cobrado. E, curiosamente, a maior parte é cobrada aos 27, entre os 27 e os 33, que são idades ou datas críticas no ministério de Cristo. Nós vemos Jimi Hendrix, morreu aos 27 anos. Vemos Janis Joplin, morreu aos 27 anos. Vemos Jim Morrison, morreu aos 27 anos. Amy, morreu aos 27 anos. Kurt Cobain, morreu aos 27 anos. Deve haver alguma coisa nas guitarras, aos 27 anos dá-te um choque e caixas para trás. Não vou falar sobre mensagens subliminares. O nosso objetivo aqui é entender que há uma estratégia por trás. E esta estratégia está claramente descrita no ponto alto da carreira dos Beatles, o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, onde eles colocaram, disseram eles na capa, os seus ídolos, as pessoas de quem são fãs. Além de que a capa, o anteprojeto, tinha a imagem de Adolf Hitler, mas o promotor depois não deixou. Temos satanistas, hinduístas, Marx, e eu queria chamar a vossa atenção para alguém muito conhecido que está ali no topo. Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno.
Então os Beatles, ao dizer que na capa do álbum puseram os seus ídolos, estão a assumir claramente que Aleister Crowley, ele é o segundo, é um dos seus maiores ídolos. Quando perguntaram aos Beatles qual era o conceito central da banda, eles disseram as palavras de Aleister Crowley: Do what thou wilt. No álbum Sgt. Pepper's, na base, tem uma prostituta de vermelho com a taça da sua imundícia na mão, como está em Apocalipse. É uma prostituta hindu e tem um pentagrama invertido na mão. O álbum foi parte da estratégia psicadélica de Aleister Crowley e saiu ao mesmo tempo que o álbum dos Rolling Stones. E se juntarmos os dois, eles se completam. O álbum dos Rolling Stones chamava-se Os Requisitos de Sua Majestade Satânica, e o álbum dos Beatles, O Clube do Sargento Pimenta e dos Corações Solitários. Quando morreu Kurt Cobain, a mãe dele disse assim: só tenho pena que o meu filho se tenha ido juntar a esse estúpido clube. Calcula-se que se referia ao clube dos que fazem pactos ocultos. E nós vemos que eles eram bandas rivais, mas na capa dos Beatles está escrito Welcome the Rolling Stones. E na capa dos Rolling Stones estão fotografias dos Beatles. Então eles não eram tão rivais, eles cumpriam dois rumos. Um dos rebeldes que assumiu o seu pacto publicamente e outro que tinha como objetivo preparar a sociedade para um novo estilo de vida e de música. O álbum tem como música principal uma música que começa assim: It was 20 years ago today, Sgt. Pepper taught the band to play. Foi há 20 anos atrás que o Sargento Pimenta ensinou a banda a tocar. O álbum é lançado em 1967 e Aleister Crowley morreu em 1947. Calcula-se que o álbum seja dedicado ao pai do satanismo moderno. Foi há 20 anos atrás que ele ensinou à banda como propagar os requisitos de Sua Majestade Satânica através do clube do Sargento Pimenta. E uma música que se cantava muito em Portugal quando eu era pequeno era My Sweet Lord, Hallelujah. E cantavam todos contentes, e alguns cantavam Jesus Christ. Mas o que George Harrison canta é My Sweet Lord, Hare Krishna. E a descrição do movimento Hare Krishna, de quem é Hare Krishna, é esta: I am the Lord of this. Eu sou o Deus da destruição, a serpente da eternidade, o príncipe dos demónios. Esta é a descrição de quem é Hare Krishna. Então, George Harrison está a cantar: meu querido Senhor, Deus da destruição, serpente da eternidade e príncipe dos demónios. Nós vemos aqui algo interessante. Os Beatles disseram o seguinte: o cristianismo há de acabar, nós somos mais famosos que Jesus Cristo. E são chamados dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu queria avançar rapidamente. Ali o relógio mostra-me um cronómetro, mas o meu mostra outro, eu vou acreditar no meu. Não é autoconfiança. Eu queria mostrar alguns aspectos, muito rapidamente, estamos quase a concluir. Aqui vemos Marilyn Manson a ser investido como sacerdote satânico por Anton LaVey. Este homem aparece na MTV a rasgar as páginas da Bíblia, a urinar na Bíblia e diz que quer ser conhecido como aquele que vai acabar com o cristianismo. Eu costumava pular a corda ao som de Marilyn Manson, tivemos algumas discussões, eu e a Sara, porque ela achava que não era muito próprio. E talvez não estejamos a ver, mas a MTV é um dos principais propagadores das filosofias satânicas. Aqui vemos um clipe em que vemos Adão e Eva, eles comem da fruta, no caso eles apresentam como uma maçã, e a maçã se transforma no M de MTV e a serpente se transforma no TV. No Natal eles têm um spot que já passa há vários anos, que é a iniciação de um ritual satânico, através de um sacrifício de carne. E toda a indumentária, toda a gente sempre tem achado aquele spot muito estranho, mas eles continuam a passá-lo. E nós vemos que os bonequinhos da MTV estão constantemente a fazer as suas demonstrações do seu satanismo. Várias bandas têm apresentado abertamente ou mais discretamente o seu satanismo. Metallica tem uma música que se chama The Prince, que se refere a Lúcifer. Diz assim: eu quero
glórias terrenas, não quero uma coroa de espinhos, diz a letra da música. Anjo das profundezas, é como começa. Temos os Queen cantando que Belzebu tem um demónio colocado à parte só para mim, diz ele, para mim não. E nós vemos que Santana, no seu último álbum, Supernatural, ao dar a entrevista, ele disse aquilo que o Tiago referiu. A música é algo espiritual. Para o músico não interessa se é bom ou se é mau. É algo que nos toma. Ele disse que eu dei a este álbum o nome de Supernatural porque um poder sobrenatural me inspirou. Eu fui possuído pelo espírito de Jimi Hendrix para compor. Ok, algumas bandas de rap cantam abertamente práticas do satanismo. Por exemplo, Eazy-E canta o Pai Nosso ao contrário, que é uma prática do satanismo. DMX canta necrofilia, sexo com cadáveres, que é outra prática dos rituais satânicos. Snoop Dogg, no seu álbum, ele mostra possessões, cruzes invertidas. Eminem foi considerado como o Cristo dos rappers e ele canta sobre vários sacrifícios humanos. Em todas as suas músicas, alguém é morto. E eu era também fã de Eminem. Como eu já disse, eu só apresento as coisas de que eu gostava. Então eu estou a mostrar para ninguém pensar que eu estou a criticar o estilo e as coisas. Vocês tomam o rumo que quiserem as decisões. Numa música Slim Shady, em que Eminem canta I'm Slim Shady, I'm the real Slim Shady, ao ser entrevistado foi constatado que Slim Shady era um demónio do qual ele é o canal. E que ele está a cantar, portanto, eu sou Slim Shady, ou seja, sou esse demónio, o único demónio, todos os outros são apenas imitação. Eu queria falar um pouco sobre as bandas consideradas light hoje em dia. Talvez eu não esteja a apresentar a tua, talvez esteja desatualizado. Se quiseres acreditar que as bandas antigas eram do diabo e as novas, por serem mais pesadas, mas não quer dizer que sejam do diabo, acredita, para mim é tudo a mesma coisa. Eu quero que entendamos só o seguinte. Aqui vemos Bono. Bono é o ponto de conexão destas duas vertentes. E volto a dizer, estou a falar do que gosto. Era a minha banda preferida, os U2. Ele homenageou os Beatles cantando no topo de um edifício, Where the Streets Have No Name, e homenageou os Rolling Stones ao cantar Simpatia pelo Diabo. E aqui vemos que ele está a abanar uma cruz invertida. Esta banda começou aparentemente como uma banda cristã. Quando perguntaram ao Bono se ele não acreditava que Cristo era o caminho, a verdade e a vida, ele disse, para mim isso é fundamentalismo religioso. E quando esteve no Brasil, ele disse, viva Maomé, viva Buda, viva Hare Krishna, disse todos os líderes de que teve ideia, porque ele está a ser um dos grandes ministros desta coesão global, que é necessária para essa estratégia. E ele tem várias músicas. Ele tem uma música em que ele diz na letra, I stand with the sons of Cain. Eu estou com os filhos de Caim. A Bíblia claramente difere dois grupos. Os do diabo são os que estão com os filhos de Caim. Noutra música, que fala sobre anjos, que canta Where if God is sending his angels, diz, se Deus enviasse os seus anjos, e depois diz assim, Deus tem o telefone fora do gancho, minha querida, e não iria atender a tua chamada nem que pudesse. Por isso, onde está a fé, o amor e a esperança? A Bíblia diz que hoje existem a fé, o amor e a esperança. Ele diz onde está, ou seja, nega. Ele diz que estamos na sala de espera, pensamos em ti, no teu livrinho sagrado, enquanto o resto de nós asfixia aqui em baixo. Prestem atenção às letras e vocês vão ver. Noutra música, ele canta um gospel espiritual negro, com um grupo gospel atrás, e canta How though I walk through the valley, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado não mais me consolam, porque eu os amaldiçoei. São estas as músicas. E muitas das bandas consideradas light profetizam o mesmo. Coldplay tem uma música dedicada ao futuro de Satanás, em que fala como se Satanás falasse no passado. I used to own the world. Eu costumava ser o dono do mundo, mas São Pedro não vai me abrir a porta. Eu não vou estar lá em cima, mas eu era o dono do mundo. E as ruas estão desertas. Hoje vago as ruas onde eu costumava ser o Senhor. Nós vemos, por exemplo, NSYNC
cantam uma música. Bono, ele diz que o seu alter ego é Mephisto. Vemos NSYNC, canta uma música chamada Millennium. E nessa música ele diz assim: aí vem o novo milénio e toda a gente só fala em Jerusalém. Será que é o princípio do fim? Vejam a expressão bíblica. Eu tenho outras ideias, meus amigos. Não precisamos de nenhuma destas profecias a dizerem-nos quais os sinais, porque a paranoia é a forma como queremos viver a vida dia a dia. E vemos aqui Justin Timberlake, que está também num quarto onde pela sexualidade se inicia outro ritual de entrega do ser humano. É outra das abordagens satânicas. Ele tem na cabeceira da cama 2 cruzes invertidas e tem ao lado da cama 2 pilares que são necessários para a iniciação do ritual. Enfim, as bandas têm deificado tudo o que é a estratégia de Aleister Crowley. Outra banda minha preferida, os Red Hot Chili Peppers, eles têm deificado, utilizaram a mesma expressão Magic de Aleister Crowley no seu livro Magic. O capa representa o homossexualismo, um homem por trás de outro, e nós vemos aqui uma banda gay a receber o seu prémio na MTV, e os Red Hot Chili Peppers disseram: eu gostaria de agradecer a Satanás pelo Grammy. Assumiram publicamente o que são. Não vou falar sobre a sexualidade livre que tem sido apresentada. Vou falar sobre aqueles, para concluir, aqueles que têm assumido pactos ocultos e que agora estão com pactos abertos. Um deles é Madonna. Primeiro era Like a Virgin, mas depois a coisa começou a carreira a ir para baixo. E em 2005 ela assumiu publicamente o seu satanismo e foi considerada o role model, o modelo que os satanistas veem para a juventude. Ela foi considerada a pessoa que mais promoveu o satanismo em 2005. Aqui está ela, depois de ter mostrado todo tipo de sexualidade ilícita no seu vídeo, termina com um pentagrama invertido, mostrando que é uma oferta de um ritual sexual a Satanás. Enfim, várias bandas falam sobre coisas que têm a ver com a sexualidade livre. Por exemplo, os Backstreet Boys cantam Get Down, Get Down. O que a música realmente diz é: baixa-te, pega nos meus genitais e brinca com eles por todo lado. E vemos aqui as Spice Girls a deificarem todo o tipo de sexualidade livre e a cantarem a teoria de Aleister Crowley para criancinhas de 5 a 8 anos. Dizem assim: quem fez as regras? Faz as tuas próprias regras pelas quais viver. Ninguém vai mandar em ti, ninguém te vai mandar fechar a boca e fechar as pernas. São crianças de 5 a 8 anos. E nós vemos, então, as bandas, e o resultado que isto tem tido na sociedade é este. 69% dos jovens admite que não usa nenhum método anticoncepcional quando se envolve na sexualidade. Desculpem estar em inglês. Menos de metade destes usa incorretamente o preservativo. Destes, 14 a 16% acaba por engravidar nos 12 meses seguintes. 1 milhão de jovens nos Estados Unidos engravida todos os anos. Esta é uma lista que foi feita por uma psicóloga de inter-relações sexuais de jovens que estão expostos a rock. Neste caso era mais especificamente a rap e hip hop. A pergunta com que eu queria terminar esta tarde é: será que a música rock tem algum efeito? Quando eu falo em rock, não estou a falar do rock clássico. Estou a falar de tudo o que nasceu do berço do rock. Hip hop, dark metal, heavy metal e do pop rock que ouvimos hoje, das bandas light. A decisão está na vossa mão. Eu fui vítima desta música, deste estilo de música, desde reggae até todas estas coisas. Eu sei o efeito que estas músicas tiveram na minha vida. E sei que quando eu as deixei para trás e assumi um compromisso com Deus, sei o efeito que a ausência delas teve na minha vida. E é por isso que estou a partilhar aqui esta tarde. Mas a única pergunta que eu queria deixar para a conclusão é: será que uma música que deifica a depressão, o sexo livre e obsceno, que tem a sua base nos tambores de espíritos, que
tem como seu santo padroeiro, Aleister Crowley é o santo padroeiro do rock and roll, o pai do satanismo moderno. O rock and roll escolheu como o ícone que promove rebeldia e anticristianismo. Sexo, drogas e rock and roll é o seu slogan. E que tem um foco carnal e sensorial. Serve para mim como cristão? Será que eu posso honrar a Deus enquanto escuto esta música? Bom, mas hoje em dia há um fenómeno que acontece, que é o batismo do pop. O pop agora tornou-se uma música cristã mudando a letra. Nós vamos entender como isto está conectado na sequência desta estratégia. Este é o assunto que vamos falar amanhã. Porque é que este género de música entrou no contexto das igrejas e dos crentes, dos cristãos? Para já queria deixar uma frase do Espírito de Profecia muito clara. Todos devem vigiar os sentidos, do contrário o inimigo alcançará a vitória sobre eles, pois estas são as avenidas da alma. Preparamos-nos para a última missão, para o último combate antes da terra prometida. Quem não vigiar as entradas da sua mente e do seu espírito irá sucumbir. Que o Senhor vos abençoe e ajude a tomar as decisões certas para a vitória. Muito obrigado. Eu gostaria de hoje terminar com uma oração. Eu quero pedir àqueles que puderem, eu sei que daqui a nada vamos ter mais uma música, mas eu gostaria de fazer uma oração especial. Aqueles que puderem se ajoelhar perante o Senhor do Universo, eu agradeço. Será uma oração bem curta. Santo Deus, humildemente estamos na Tua presença e agradecemos porque sabemos que o nosso foco não são estas coisas e queremos glorificar a Cristo, mas sabemos também que temos um adversário que não podemos ignorar. O que eu te quero pedir, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, é que o Teu Santo Espírito importune cada um dos que ouviu esta informação e que o Teu Santo Espírito trabalhe para libertar aqueles que estão enredados, segundo o Seu compromisso. Em nome de Jesus. Amém.